do segundo estado do homem depois da morte. O segundo estado do homem depois da morte é denominado o estado dos interiores, porque então ele é posto nos interiores, que pertencem à sua mente ou à sua vontade e pensamento, e os exteriores em que fora posto em seu primeiro estado ficam entorpecidos. Quem prestar atenção à vida do homem e às suas palavras e ações, pode saber que em cada um há exteriores e interiores, ou pensamentos e intenções exteriores e interiores. Pode-se reconhecer isto pelo seguinte: quem está na vida civil pensa a respeito dos outros segundo o que soube e viu a seu respeito, quer pela fama, quer pela conversação, mas não fala com eles segundo o seu pensamento, e ainda que sejam maus, age com eles com civilidade. Que assim seja é o que se sabe principalmente quanto aos dissimulados e lisonjeiros, que falam e agem de modo diferente do que pensam e querem, e pelos hipócritas que falam de Deus, do céu, da salvação das almas, das verdades da Igreja, dos bens da pátria e do próximo, bem como da fé e do amor, quando, entretanto, de coração creem coisa diversa e só amam a si próprios. Tudo isso mostra que há dois pensamentos, um exterior e outro interior, e que se fala pelo pensamento exterior e se sente outra coisa pelo pensamento interior, e que esses dois pensamentos foram separados porque se toma cautela para que o interior não influa no exterior e não se manifeste de forma alguma. O homem, por criação, é tal que seu pensamento interior faz um com o pensamento exterior por meio da correspondência. Assim, faz um naqueles que estão no bem, porque esses pensam no bem e falam nesse bem. É o contrário, porém, nos que estão no mal. O pensamento interior não faz um com o exterior, pois esses pensam no mal e falam no bem. Nestes últimos, a ordem está invertida, porque neles o bem está por fora e o mal está por dentro. Daí resulta que o mal domina o bem e o conserva submisso como um escravo, para que lhe sirva de meio para alcançar os fins que pertencem ao seu amor. E como há um tal fim no bem que eles pronunciam e fazem, por isso o bem que está neles não é o bem, mas está infectado pelo mal, seja qual for o modo por que ele apareça como bem na forma externa, aos olhos dos que não conhecem os interiores. Não sucede o mesmo aos que estão no bem. Neles, a ordem não está invertida, mas o bem influi do pensamento interior no exterior, e assim na linguagem e nos atos. É esta a ordem para a qual o homem foi criado, pois assim os seus interiores estão no céu e na luz do céu. E como a luz do céu é a divina verdade procedente do Senhor, e por consequência o Senhor no céu, números 126 a 140, por isso eles são guiados pelo Senhor. Tudo isto foi relatado para que se saiba que toda pessoa tem um pensamento interior e um pensamento exterior, e que esses pensamentos são distintos entre si. Quando se diz pensamento, entende-se também a vontade, porque o pensamento procede da vontade, pois ninguém pode pensar sem a vontade. Sendo assim, vê-se o que é o estado dos exteriores e o que é o estado dos interiores do homem. Quando se diz vontade e pensamento, então, pela vontade, também se entendem
a afeição e o amor e todo o prazer e deleite que pertencem à afeição e ao amor, porque essas coisas se referem à vontade como a seu sujeito. Pois o que o homem quer, ele o ama, e nisso sente prazer e deleite. E, por sua vez, o que o homem ama e sente agradável e delicioso, ele o quer. Pelo pensamento se entende também tudo aquilo pelo qual ele confirma a sua afeição e o seu amor, porque o pensamento não é outra coisa senão a forma da vontade, ou para que apareça na luz aquilo que o homem quer. Esta forma se fixa por várias análises racionais que tiram sua origem do mundo espiritual e pertencem propriamente ao espírito do homem. Cumpre saber que o homem é absolutamente tal qual é quanto aos seus interiores e não tal qual é quanto aos seus exteriores, separados dos interiores. A razão é porque os interiores pertencem ao seu espírito e a vida do homem é a vida de seu espírito, porque o corpo vive da vida do espírito. É por isso também que, tal é o homem quanto aos seus interiores, tal ele permanece na eternidade. Mas os exteriores, por pertencerem também ao seu corpo, são separados depois da morte. E as coisas que por esses exteriores aderem ao espírito se entorpecem e servem somente de plano aos interiores, como acima se mostrou quando se tratou da memória que permanece no homem depois da morte. Por isto fica evidente quais as coisas que são os próprios do homem e quais as que não são de seus próprios, isto é, nos maus, todas as coisas que pertencem ao pensamento exterior, segundo o qual eles falam, e a vontade exterior, segundo a qual eles agem, não são de seus próprios, mas de seus próprios são somente as coisas que pertencem ao seu pensamento e à sua vontade interiores. Terminado o primeiro estado, que é o estado dos exteriores, de que se tratou no artigo precedente, o homem-espírito é posto no estado dos seus interiores ou no estado da vontade interior. E por isso, no pensamento interior derivado dessa vontade, em que ele estivera no mundo, quando entregue a si próprio, pensava livremente e sem freio. Ele cai nesse estado sem o saber, do mesmo modo que, quando no mundo, ele retira o pensamento mais próximo de sua linguagem, isto é, pelo qual ele fala, e passa ao pensamento interior e nele fica. Por isso, quando o homem-espírito se acha neste estado, ele está em si mesmo e em sua própria vida, porque pensar livremente pela própria afeição é a vida mesma do homem, e é o homem mesmo. O espírito, nesse estado, pensa por sua vontade própria, assim, por sua afeição mesma ou por seu amor mesmo. E então o pensamento faz um com a vontade, e de tal modo que parece apenas pensar, mas é também querer. Sucede quase o mesmo quando ele fala, com esta diferença, entretanto, que ele experimenta algum temor em manifestar a descoberto os pensamentos de sua vontade, porque esse temor se tornou, por sua vida civil no mundo, uma coisa de sua vontade. Todos os homens, quaisquer que sejam, são postos depois da morte nesse estado, porque é o estado de seu espírito. O primeiro estado é tal qual era o homem quanto ao seu espírito nas relações sociais, estado que não é o seu estado próprio. Que esse estado, ou o estado dos exteriores, no qual o homem logo entra depois da morte,
e de que se tratou no artigo precedente não seja o próprio dele, é o que se pode ver de vários modos. Por exemplo, que os espíritos não só pensam, como também falam segundo a sua afeição, pois a linguagem dele daí procede, como o prova o que foi dito e exposto no artigo sobre a linguagem dos anjos, números 234 a 245. O homem também pensava do mesmo modo no mundo quando pensava dentro de si, pois não pensava então segundo a linguagem de seu corpo, mas via somente as coisas. E, em um minuto, ele via, simultaneamente, mais do que podia enunciar depois em meia hora. Que o estado dos exteriores não seja o estado mais próprio do homem ou de seu espírito é também o que é evidente pelo seguinte: quando ele está no mundo, na sociedade, então ele fala segundo as leis da vida moral e civil. E então o pensamento interior dirige o exterior, como um homem a outro, para que não exceda os limites do decoro e das boas maneiras. Isso é ainda evidente pelo fato de que o homem, quando pensa dentro de si mesmo, pensa também de que modo ele deve falar e agir para agradar e captar a amizade, a benevolência e o favor, e isto por meios estranhos, ou de modo muito diferente do que faria se fosse por sua própria vontade. Tudo isso mostra que o estado dos interiores, no qual é posto, é seu estado próprio. Assim era também o estado próprio do homem quando ele vivia no mundo. Quando o espírito se acha no estado de seus interiores, então ele mostra, de um modo claro, qual homem ele foi no mundo, porque então age por seu próprio. O que esteve interiormente no bem, no mundo, age então racional e sabiamente, e até mais sabiamente do que no mundo, pois se desprendeu do laço que o prendia ao corpo e, consequentemente, às coisas terrestres que produziam escuridão e interpunham uma sorte de nuvem. Ao contrário, quem esteve no mal no mundo, age então estúpida e loucamente, e até mais loucamente do que no mundo, pois está na liberdade e não é constrangido. Quando viveu no mundo, ele se mostrava sensato nos externos, porque por esse modo ele se fingia homem racional. Quando, pois, os externos lhe foram retirados, as suas loucuras foram desvendadas. O mal que nos externos simulava o homem bom pode ser comparado com um vaso exteriormente limpo e polido, fechado por uma tampa e em cujo interior estão ocultas imundícies de toda espécie. A ele se aplicam estas palavras do Senhor: semelhantes sois aos sepulcros branqueados, que por fora aparecem belos, por dentro, porém, cheios estão de ossos de mortos e de toda imundície. Mateus capítulo 23, versículo 27. Todos os que no mundo viveram no bem e agiram segundo a consciência, que são os que reconheceram o divino e amaram as divinas verdades, principalmente os que as aplicaram à vida, todos eles, quando são postos no estado de seus interiores, aparecem a si próprios como os que despertam do sono e vêm à vigília, e como os que passam da sombra à luz. Eles pensam também pela luz do céu, por conseguinte, por uma sabedoria interior, e agem pelo bem, por conseguinte, por uma afeição interior. O céu também influi em seus pensamentos e em suas afeições, produzindo uma bem-aventurança e um prazer interiores que dantes não tinham conhecido, porque tem comunicação com os anjos do céu.
Então eles reconhecem o Senhor e o adoram por sua vida mesma, porque estão no estado de seus interiores, como se disse acima, número 505. Eles o reconhecem e adoram também livremente, porque a liberdade pertence à afeição interior. Eles assim se retiram do santo externo e entram no santo interno, em que verdadeiramente consiste o culto mesmo. Tal é o estado dos que viveram uma vida cristã segundo os preceitos da palavra. Mas inteiramente contrário é o estado dos que no mundo viveram mal e não tiveram consciência alguma, e que, em consequência, negaram o divino. Pois todos os que vivem no mal negam interiormente em si o divino, posto que eles, quando estão nos externos, imaginam não negá-lo, mas reconhecê-lo. Reconhecer o divino e viver no mal são duas coisas opostas. Os que são assim, quando na outra vida vêm ao estado de seus interiores, aparecem como idiotas quando falam e agem, porquanto, por suas próprias cobiças más, eles se precipitam em atos criminosos, em desprezo pelos outros, em zombarias e blasfêmias, ódios e vinganças. Maquinam dolos, alguns deles com uma astúcia e malícia tais que mal se pode crer que haja coisas semelhantes dentro de um homem. Com efeito, eles se acham então no estado livre de agir segundo os pensamentos de sua vontade, porque foram separados dos exteriores que no mundo os retiveram e refrearam. Em uma palavra, eles são privados de racionalidade, porque no mundo seu racional tinha residido não em seus interiores, mas em seus exteriores. No entanto, parece-lhes ainda que são mais sábios do que os outros. Como são tais, é por isso que, enquanto estão nesse segundo estado, são às vezes repostos a curtos intervalos no estado de seus exteriores, e então na memória de seus atos quando estiveram no estado dos interiores. Alguns então ficam envergonhados e reconhecem que foram insensatos. Outros não sentem vergonha alguma. Alguns se enfurecem por não lhes ser permitido continuar em seu estado exterior, mas a estes se mostra quais eles seriam se continuassem naquele estado, isto é, que clandestinamente eles maquinariam coisas semelhantes e, por aparência do bem, do sincero e do justo, seduziriam os simples de coração e de fé. E eles próprios se perderiam inteiramente, porque seus exteriores se abrasariam, enfim, com um incêndio semelhante aos dos interiores, o que consumiria toda a sua vida. Quando os espíritos se acham nesse segundo estado, eles aparecem absolutamente tais quais em si mesmos eles foram no mundo. E todas as coisas que fizeram e disseram em segredo são também propaladas, porque então os exteriores não os constrangem mais. Eles dizem abertamente coisas semelhantes e também se esforçam para fazê-las, sem temerem, como no mundo, a perda de sua reputação. Eles são também postos em muitos estados de seus males para que apareçam aos anjos e aos bons espíritos quais eles são. Assim se descobrem as coisas ocultas e se manifestam as coisas clandestinas, segundo as palavras do Senhor. Nada secreto há que não será descoberto e oculto que não será reconhecido. As coisas que nas trevas dissestes, na luz serão ouvidas, e o que no ouvido falastes nos cubículos será apregoado sobre os telhados. Lucas capítulo 13, versículos 2 e 3. E em outra passagem, digo-vos,
Qualquer palavra inútil que pronunciam os homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus capítulo 12, versículo 36. Quais são os maus nesse estado não é possível descrever em poucas palavras, porque cada um então enlouquece segundo as suas cobiças, e estas são diversas. Por isso vou citar apenas algumas específicas pelas quais será possível chegar às outras. Aqueles que se amaram acima de tudo e que nos ofícios e funções visaram sua própria honra e prestaram usos não pelos usos e se deleitaram com eles visando recompensa, a fim de, por esses usos, serem estimados como mais dignos do que os outros, são, nesse segundo estado, mais estúpidos do que os outros. Pois, quanto mais alguém se ama, mais é afastado do céu, e quanto mais é afastado do céu, mais o é da sabedoria. Mas os que estiveram no amor de si e ao mesmo tempo foram astuciosos e se elevaram às honras por artifícios, esses se associam aos piores espíritos e se entregam às artes mágicas, que são abusos da ordem divina. E, por essas artes, perseguem e infestam todos os que não os honram. Armam emboscadas, fomentam ódios, ardem-se em vinganças, desejam ardentemente saciar sua raiva contra todos os que se não sujeitam a eles. Eles se entregam a todas essas paixões enquanto a turba dos maus lhes é favorável e finalmente buscam em seu espírito como poderiam escalar o céu para destruí-lo, ou para serem lá adorados como deuses. A tal ponto chega a sua demência. Os da religião papal que foram desse caráter são mais insensatos do que todos os outros, porque imaginam que o céu e o inferno estão sujeitos ao seu poder e que podem, a seu capricho, perdoar os pecados. Eles reivindicam para si todo o divino e se chamam o Cristo. Sua persuasão de que isso é assim é tal que, em toda parte onde ela influi, lança desordem nas mentes e introduz trevas, até excitar a dor. Eles são, em um e outro estados, semelhantes aos que eram na terra, mas no segundo estado são sem racionalidade. Quanto à sua loucura e à sua sorte, depois desse segundo estado, será tratado especialmente no opúsculo do juízo final e da Babilônia destruída. Aqueles que atribuíram a criação à natureza e por isso negaram de coração o divino, ainda que não de boca, e assim tudo o que pertence à igreja e ao céu, esses se consociam com seus semelhantes nesse estado e chamam Deus a todo aquele que excede os outros em astúcia. Eles lhe prestam mesmo uma honra divina. Vi tais indivíduos em uma assembleia adorando um mágico, discutindo sobre a natureza e portando-se estupidamente, como se fossem animais sob forma humana. Entre eles havia alguns que, no mundo, tinham sido constituídos em dignidade, alguns que no mundo tinham sido reputados doutos e sábios, e outros de outro modo. Por estes poucos exemplos, pode-se ver quais são aqueles cujos interiores, que pertencem à mente, foram fechados do lado do céu, como o são em todos os que não receberam influxo algum do céu, pelo reconhecimento do divino e pela vida da fé. Cada um pode por si mesmo julgar qual seria se, fosse ele tal, lhe fosse permitido agir sem o temor da lei e da perda da vida, e sem os vínculos externos, que são os receios de ser prejudicado
quanto à reputação e de ser privado da honra, do lucro e dos prazeres que daí procedem. Mas sua loucura é sempre moderada pelo Senhor, para que ela não exceda os limites do uso, porque cada um desses espíritos exerce, contudo, um uso. Os bons espíritos veem neles o que é o mal e em que ele consiste, e o que vem a ser o homem se não for conduzido pelo Senhor. Há também uso, porque, por meio deles, os maus espíritos que se lhes assemelham são reunidos e separados dos bons. E então, as verdades e os bens que os maus mostraram e simularam nos externos lhes são retirados, e esses maus são atraídos para os males de sua vida e para as falsidades do mal, e assim preparados para o inferno. Porque ninguém vai para o inferno senão quando está em seu mal e nas falsidades de seu mal, visto que lá não é permitido a alguém ter uma mente dividida, isto é, pensar e falar de um modo e querer de um outro. Cada um lá deve pensar o falso pelo mal e falar pelo falso do mal, um e outro pela vontade, assim por seu próprio amor, e segundo o prazer e o deleite desse amor, como no mundo quando ele pensava em seu espírito, isto é, quando pensava em si mesmo por uma afeição interior. A razão disto é que a vontade é o homem mesmo, e não o pensamento, exceto se ele é derivado da vontade. E a vontade é a natureza mesma ou a índole do homem. Por isso, ser reposto em sua vontade é ser reposto em sua natureza, ou em sua índole, e também em sua vida, porque por sua vida o homem se reveste de uma natureza. E o homem, depois da morte, permanece tal qual é a natureza que adquiriu por sua vida no mundo, natureza que nos maus não pode mais ser corrigida nem emendada por via do pensamento ou do entendimento da verdade. Os maus espíritos, quando se acham nesse segundo estado, porque se precipitam em males de todo o gênero, sucede-lhes ser frequente e severamente punidos. As penas são múltiplas no mundo dos espíritos, e lá não há consideração alguma pela pessoa, quer tenha sido rei ou escravo no mundo. Todo mal traz consigo uma pena. Mal e pena são unidos. Por isso, quem está no mal também está na pena do mal. Contudo, ninguém lá é punido pelos males que fez no mundo, mas o é pelos males que ele então faz. Entretanto, isto vem a ser a mesma coisa e vem a dar no mesmo. Quer se diga que eles são punidos pelos males que fizeram no mundo, quer se diga que são punidos pelos males que fazem na outra vida, pois cada um, após a morte, volta à sua vida e assim a semelhantes males, porque o homem é tal qual ele fora na vida de seu corpo. Números 470 a 484. Se são punidos, é porque o temor da pena nesse estado é o único meio de domar os males. A exortação não tem força alguma, a instrução nada pode, nem o temor da lei, nem o receio de perder a reputação, pois o espírito age por sua natureza, que não pode ser reprimida nem sofreada, senão pelos castigos. Mas os bons espíritos nunca são punidos, embora hajam feito males no mundo, porque seus males não voltam. E foi-me também concedido saber,
que seus males foram de um outro gênero ou de outra natureza, porque eles não agiram de propósito contra a verdade nem de mau coração, senão por aqueles males que eles herdaram de seus pais, para o qual eles foram atraídos por um prazer cego quando estavam nos externos separados dos internos. Cada um vem para a sua sociedade em que estava o seu espírito quando ainda no mundo, pois cada homem, quanto ao seu espírito, foi ligado a alguma sociedade, ou infernal ou celeste. O mau espírito a uma sociedade infernal e o bom a uma sociedade celeste. Que cada um volta à sua sociedade depois da morte é o que se viu acima, número 438. O espírito é conduzido para ela sucessivamente e finalmente lá entra. Quando um mau espírito se acha no estado de seus interiores, ele se volta gradualmente para a sua sociedade e, por fim, diretamente para ela antes que esse estado termine. E quando esse estado termina, o próprio mau espírito se precipita no inferno onde estão os seus semelhantes. Esta ação de se precipitar aparece à vista como a de alguém que cai com a cabeça para baixo e os pés para cima. Se assim parece, é porque ele está na ordem inversa, pois amara as coisas infernais e rejeitara as coisas celestes. Alguns maus espíritos, nesse segundo estado, entram às vezes nos infernos e de lá saem. Mas então parece que eles não caem de cabeça para baixo, como quando foram completamente devastados. A própria sociedade em que eles estiveram quanto ao seu espírito no mundo também lhes é mostrada quando eles se acham no estado de seus exteriores, para que assim saibam que eles também estiveram no inferno na vida do corpo, não, porém, em um estado semelhante ao dos que estão no inferno mesmo, mas em um estado semelhante ao dos que estão no mundo dos espíritos, de cujo estado se falará na sequência em relação com o estado dos que estão nos infernos. A separação dos maus espíritos de junto dos bons espíritos se dá nesse segundo estado, porque no primeiro estado eles se acham todos juntos. Pois, enquanto o espírito estiver em seus exteriores, ele é como foi no mundo. Assim, ali estão o mal com o bom e o bom com o mal. Não se dá o mesmo quando se foi levado aos seus interiores e entregue à sua natureza ou à sua vontade. A separação dos bons de junto dos maus se faz de vários modos. Em geral, por uma translação destes para as sociedades com as quais, no primeiro estado, tinha havido comunicação por pensamentos bons e afeições boas, e assim para sociedades que os levaram a crer por aparências externas que eles não eram maus. O mais das vezes eles são habitualmente transportados aqui e ali em um raio de grande extensão, e lá são mostrados aos bons espíritos quais eles são em si mesmos. Ao avistá-los, os bons espíritos se afastam, e quando eles se afastam, os maus espíritos voltam a face para a região onde está a sua sociedade infernal, de que eles devem fazer parte. Sem falar dos outros modos de separação, que são muitos.